E você apoia a contratação do técnico Jorge Jesus? Se você apoia, deixa o like no vídeo e escreva nos comentários assim, ó, eu quero a volta do Mister ou eu quero a volta de Jorge Jesus. Por quê? Porque nós, torcedores, nesse exato momento, temos que nos movimentar nas redes sociais para que a diretoria do Flamengo faça uma bela de uma contratação para o novo técnico do Flamengo e termos um planejamento que vai salvar o ano de 2023, porque até o momento o ano está perdido. Então, nação, faça isso. Antes da gente começar o vídeo, deixa o like aí se você aprova Jorge Jesus e escreva nos comentários. Ou escreva qual é o técnico que você gostaria no Flamengo. Vamos ver qual é a opinião da torcida do nosso glorioso Flamengo. Então vamos pro vídeo de hoje. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Quem será o novo técnico do Flamengo? Querendo passar, não, agora é o Vitor Pereira o culpado. E quem trouxe? No lugar quem de quem? Escolheu? Você não quer falar o nome, vai ter que falar. Essa diretoria que tirou quem para pôr o Vitor Pereira? Dorival Júnior. Obrigado. Então, assim, pensando em relação ao ambiente, a torcida, a aprovação, a idolatria, a paz para quem escolheu o técnico que saiu há instantes, há pouco tempo, seria o melhor nome. E pro time? Acho que para o time seria também, Abel. Agora, essa dúvida em relação a se voltar, se vai ser igual, parecido, isso a gente só vai tirar essa dúvida se ele estiver aqui. Mas será que o que é melhor para a diretoria é o melhor para o futuro do Flamengo? Você acha que não? Essa é a questão. Eu tenho dúvidas. O Jesus que saiu daqui já não era aquele Jesus do auge. Inclusive, quando ele saiu, ele sentiu o cheiro da fumaça. Ele percebeu que ia ter dificuldades. Ganha o Carioca ali, ainda que ganhava, naquela época ganhava. Ele foi embora por isso? Você acha que ele foi embora por isso? Eu acho que isso pesou. Ele não confiava no taco dele? Eu acho que ele falou, vou sair por cima. Alguns jogos ruins ele vai embora, você acha? Que não é só confiar no taco, né, Abel? O sarrafo dele estava lá em cima. Ele conseguiu com aquele Flamengo o que ninguém conseguiu na história do Flamengo e na história do futebol mesmo. Um técnico que sai com mais títulos do que número de derrotas. Não podia dar continuidade com aquele timaço na mão, porque sendo que no Brasil, praticamente ninguém, mais um ou dois clubes, na época e até hoje, tem a capacidade financeira, de investimento, de organização que o Flamengo tinha até então. Eu acho que ele sentiu... que ele ia temer isso? Ele sentiu... Até na América do Sul. Eu falei Brasil, América do Sul. Eu acho que ele sentiu que o encanto estava quebrado. Mas tem as condições no Flamengo inviabilizam muito um trabalho de longo prazo, um trabalho vencedor. Porque o que acontece com o Abel Ferreira depois que ganha Libertadores e Copa do Brasil pelo Palmeiras? Questionadíssimo. Ele começa 2021... bastante criticado ali, o desempenho no Mundial, a queda para o Tigres, o Campeonato Paulista. Então, aquilo ali gerou uma pressão que, se acontece no Flamengo, essa diretoria que é muito sensível à pressão de rede social, à pressão de torcedor arquibancada, não resiste, mesmo sendo um técnico vencedor. Então, quem diria que o Jorge Jesus, mesmo consagrado como talvez o maior técnico da história do Flamengo, poderia não resistir a uma crise, a uma sequência ruim. Você acha que ele saiu com medo disso? Não acredito, hein? Não que ele tenha saído com medo disso, ele alegou várias questões, questão pessoal, de voltar, estar em Portugal novamente, queria trabalhar lá. Mas a visão como que o clube trata o futebol, né? Claro, mas ele também percebeu como é o futebol brasileiro. Como aqui há uma tolerância baixa, não é muito diferente de outros lugares, em Portugal também. Se Benfica e Porto não conseguem vencer, dificilmente o técnico vai ter futuro. Mas aqui, ainda mais em clubes muito populares como o Flamengo, a pressão é gigante para o resultado o tempo inteiro. Então, ele sabe que ele seria questionado em algum momento. Foi no auge da pandemia, não foi? Também. E tem um detalhe, ele tinha renovado. Exatamente. Ele já tinha renovado. Tinha acabado de renovar, ele quebrou uma antes. renovação. Mas acredito que isso daí, a diretoria do Flamengo pode engolir o orgulho, sabendo que ele já rejeitou voltar, que ele voltou para o Benfica mesmo com contrato assinado, ele teve aquela história da cavada com Paulo Souza, alguns comportamentos questionáveis do Jesus, mas a diretoria pode deixar em segundo plano para fazer a vontade da torcida e limpar a barra dela momentaneamente. Então, isso daí, você falou. Os caras são... Se o parâmetro deles, um parâmetro que é forte, é o termômetro da torcida, a torcida quer o Jorge Jesus. Agora, comparando com o cenário, né? O cenário para trazer o Jorge Jesus não é tão simples. Você precisa convencer o cara, deixar um trabalho que ele pode render título, ele pode conquistar o Campeonato Turco, a Copa da Turquia. Esse trabalho não acabou, está um mês de encerrar a temporada europeia, então ele ainda tem algo a fazer lá, até para
Se o Jesus quiser sair da Turquia com portas abertas, ele certamente vai querer encerrar, no mínimo, encerrar esse trabalho. Ali acabou a temporada, não renova. Ok, agora se ele sai faltando um mês, já vai ficar com o filme queimado lá, pessoal do Fenerbahçe, até no mercado Imagino local. que tem uma multa. Não, é uma multa que o Flamengo está pagando 15 milhões para o Vitor Pereira para demitir. A do Jesus são 6 milhões de reais. Então é algo que, para o Flamengo, que arrecada 1 bilhão, até a gente fala, o Flamengo desperdiça dinheiro, mas é por causa do seu poderio econômico. O Flamengo se dá esse luxo de poder ter uma gestão incompetente do futebol. Agora, do outro lado, tem o Sampaoli, que é um técnico livre no mercado. Boa! Desculpa interrompê-lo, já que você inteligentemente, sensivelmente, trouxe o Sampaoli para a nossa pauta. Vamos com a tela, com números De Jorge a Jorge Jorge. Sampaoli, o agitado Sampaoli. Ele fica ali andando de um lado para o outro o jogo inteiro, né? Olha aí, bom nome para o Flamengo, amigo Breler. Números de Sampaoli desde a saída do Galo. Como mostramos do Jorge Jesus, vamos mostrar do outro cotado. No Olympique de Marselha, 66 jogos, 61,6 de aproveitamento. E olha, em 66 jogos, 112 gols também. São Número dois interessante. técnicos. O Gerson jogou bem ofensivo. com ele, mais adiantado. O Gerson foi uma indicação dele e ao longo da temporada foi crescendo de produção. Mas os números de gols sofridos não são tão bons, porque em 66 jogos sofreu 73, né? Até semelhante um pouco ali ao Jorge Jesus. No Sevilha, 31 jogos apenas, o aproveitamento não é bom não, 48,4 em 31 jogos, fez 44 gols, não são tantos, e sofreu 38. Não tá legal essa passagem no Sevilha, não. Não sei de cabeça esses Aliás, jogos. não estava legal. Demitido do Sevilha em 21 de março. Brilho. Então, se a gente analisa a carreira inteira do Sampaoli, a gente vai achar mais melhores momentos do que momentos de baixa. Para mim, fez um grande trabalho na Universidade de Chile, um ótimo trabalho na seleção chilena, Copa do Mundo, conquista de Copa América. No Olympique de Marseille, foi bem. Para mim, não dá para analisar o trabalho dele por esse aspecto. De fato, no Sevilha, não conseguiu vingar em 2 passagens, mas... até no futebol brasileiro, as passagens dele por aqui foram boas. No Santos, faz um bom trabalho, vence aquele Flamengo do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, jogando bem, com imposição. Claro que... Era o último jogo que o Flamengo já estava com a cabeça no Mundial. Sim. E já era É um Flamengo campeão já. campeão. Sim, Mas é um Santos com campanha de títulos. 74 pontos. E com um elenco que também não tinha nem de longe a mesma fartura do Flamengo. E no Galo, fez um trabalho que muita gente reconhece como a pedra fundamental daquela campanha gloriosa de 2021. Todos os jogadores dizem, o Sampaoli deixou algo, iniciou esse processo de reconstrução do clube, contratação de jogadores. Então, ele... Inegavelmente, o que você está dizendo é verdade. Bons trabalhos aí no Santos, no Galo. O pessoal brinca, alguns exagerados, exageram. Obviamente dizem que a cada semana... ele bate na porta do presidente pedindo um reforço. Sim. Não, é um treinador chato, que cobra muito de estrutura. E até compreensível também, porque esses caras, quando crescem no mercado, é o caso dele, o caso do Kudê, que tem um certo cartaz, o Galhardo agora, eles querem pegar um trabalho para dar um salto na carreira. Então o Sampaoli, ele passa pelo Olympique de Marseille, que jamais vai competir em igualdade com o PSG no cenário francês. Pega o Sevilha, que a luta do Sevilha hoje não é nem por competições europeias, é contra rebaixamento. Então ele tem essa ânsia de querer, eu quero conquistar título. Então o cara vai cobrar sempre elenco, condições de trabalho, reforços. Então o Sampaoli está nessa página. Eu vejo o Sampaoli como mais técnico que o Jorge Jesus. Para mim ele é mais competente, ele é um técnico até mais promissor, mas o Jorge Jesus tem mais estofa e controle de vestiário. Então, para o Flamengo agora, o que vale mais? O Flamengo que sempre buscou isso, quer um treinador que tire o máximo desse grupo. Para mim, o Sampaoli pode tirar, conseguir chegar muito perto do máximo que esse elenco do Flamengo entrega. Mas tem um cenário ali que é complicado, que o Flamengo, quando contratou técnico para dar chacoalhada no vestiário, para mexer com processos, a coisa não andou. E não andou porque não existe um departamento de futebol estruturado. Um departamento de futebol com autoridade para cobrar atletas, para servir de anteparo para o treinador. É tudo nas costas do técnico. Então, pensando que o Flamengo é isso... E um elenco estrelado Sim, e difícil. consagrado.
Muitos jogadores consagrados. Jogadores históricos no clube. Históricos, Claro. que é difícil você colocar no banco de reservas, mesmo quando o jogador está mal fisicamente ou que não está rendendo, porque vai ter um barulho fora e às vezes dentro lá do vestiário, barulho de torcida, barulho de mídia, e às vezes dentro, Rogério Ceni tirou o Gabigol, já é garrafinha voando, é bico sentado no banco. É ou não é? Mas assim, Estou citando o Gabigol, mas vários outros. É difícil. Não é fácil. Por um lado, entre aspas, é mais fácil porque você tem bons jogadores. muita fartura. Estou dizendo ser técnico do Flamengo. Por outro lado, é difícil porque é uma exigência monstruosa. Não basta ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Sampaoli... Você tem que ganhar dando um show. Então tem que ver se esses técnicos estão preparados para isso, não é? Sampaoli num ambiente assim é nitroglicerina pura. Você lembra o Sampaoli, aquela coisa constrangedora numa Copa do Mundo, os jogadores da Argentina deixarem ele de lado? A gente tem imagens disso nos treinos. Então ele não é uma pessoa fácil. Ao contrário, ele é o anti-Dorival. Ele é uma personalidade difícil. O cara é difícil de arrancar um bom dia. Quem conviveu com ele sabe disso. Então, é isso que pega. O Sampaoli técnico, e mesmo o Sampaoli técnico, apesar dos trabalhos muito bons, mas tem sempre, a gente vê os números dele aí, eu estava curioso para saber se não tem ali no meio aquela goleada, Tem. sabe aquela goleada surpreendente, que ele escala um time que ninguém espera. Sevilha tem pro Atlético de Madrid, um pouco antes da Isso saída. no Flamengo é nitroglicerina, gente. Isso é loucura. Eu acho O Santos teve, não teve? No Teve, Era pro teve. Ituano, era Botafogo de ele? Ribeirão, 5-1 teve. Botafogo de Ribeirão, não. Botafogo 4x0. 4x0. Até engrenar, Tem né? eliminação de Tem mata-mata. aquela né? coisinha que no Perdeu pro River do Flamengo Uruguai, pode na ser o Sul-Americana. estupim de uma coisa muito explosiva. Eu acho que o Sampaoli tanto pode dar muito certo no Flamengo como pode dar muito errado. E Não tem meio termo. Não tem meio termo ali. Mas o Jorge Jesus também podia, porque o Jorge Jesus, quando a gente foi levantar a capivara do treinador, observar, ele já tinha muitos ali atritos com os Quando ele jogadores, chega. ele bate de frente. E quando ele chega no Flamengo, é aquela cobrança até que muitos jogadores não estavam acostumados. Tá mal Arão. Cobranças públicas. Mas respeitando toda a história que o Jesus tem no Flamengo, mas sabendo dessa dificuldade do mercado, o ideal para o Flamengo seria ir na bola de segurança Sampaoli. E aí você confiar que esse técnico capaz poderia executar um bom trabalho, um trabalho ainda melhor no futebol brasileiro, com um elenco de qualidade como o do Flamengo. Mas como não tem esse... Se o Flamengo se dispõe, esse vai ser o Vitor Pereira foi um divisor de águas. Nós vamos não só demitir o treinador, mas vamos reformular o departamento de futebol, fazer algo profissional. A figura do Brás, questionadíssima. Por que não vai atrás do Gadiardo? Então, mas o Galhardo... Gadiardo está desempregado? Está. Mas o Galhardo hoje Por que pensa... não vai atrás do Por que Gadiardo? Eu acho que ele tem um plano de Europa. Para a Europa, né? Ele quer dar um é um plano salto de carreira dele, né? para um time que vai disputar títulos na Europa. Então, pensando nisso tudo, hoje é conveniente trazer o Jorge Jesus. Mas essa conveniência pode fazer com que o Flamengo deixe de observar problemas urgentes, que é a reformulação completa dos processos e do departamento de futebol. Isso implica em rever essa função do Marcos Braz, de ter um VP de futebol, uma pessoa muito política. Isso implica em reestruturar processos e pessoas. Você acredita que isso vai acontecer? Não, então, e com o Jorge Jesus, ele chega com a comissão técnica dele, tenta resgatar aquela ideia e aquela pegada de 2019. É exatamente isso que eles querem. Sim. É exatamente Sim, isso que eles querem. sim. Não é? Mas quando ele sai, vai tudo junto. Então, e o Flamengo não tem o Flamengo deveria ter um trabalho permanente, um trabalho que não dependa só de treinador. Se for embora, se voltar o Jorge Jesus e ele for embora, com ou sem sucesso, o Flamengo sabe que vai ter uma coisa estruturada que vai passar, que vai muito além de um nome ou de outro. Vamos com a hashtag F360BR, a participação da galera, como o Manuel. Bom dia, Manuel. A volta de Jorge Jesus seria o fim da ilusão e o fim de um mito, pois não repete aquela campanha, disse o Manuel. Acho que rubro-negro ele não é. E o Cleizan? Hã? Esse é da Fiel, hein? Esse é da Fiel. Tá lá. O Jorge Jesus vai usar o Flamengo de trampolim para ser técnico da seleção brasileira. Alguém duvida disso? Tá rindo, o Cleizan tá rindo. Tá rindo do Flamengo. Caetano Júnior. Que estilo, hein? Que estilo do Caetano. Só Jesus salva.
Pelo amor de Deus, Sampaoli não. Ele não caiu o Sampaoli, não. Não é possível essa mensagem. Vai tumultuar Produção ainda se mais o diverte com esse ambiente. assunto, gente. Será... Ih, rapaz, eu não tinha visto. O Prates já tinha lido lá. Será que Jorge Jesus voltará antes mesmo do Prates casar? A qual Jesus ele se Eu refere? nem sei do que ele tá falando aí. Será que Jesus voltará antes? pro Flamengo. Do- pro Flamengo, em 2023, seria- Jesus voltará e o Prates casará. Não, você está prometendo coisa Tá que depois você vai escrito. poder Não, cumprir, tá Breler. escrito, não tá Não, escrito. o que acontece pro Flamengo, eu tô com o Breler. Em relação ao atual departamento de futebol do Flamengo, a atual diretoria do Flamengo, a volta do Jorge Jesus seria excelente, porque seria o holofote todo no Jorge Jesus, um ídolo do clube, adorado pela torcida. Temos o nosso touch aqui. Olha que beleza. O professor está olhando com alegria. É, Qual o professor melhor gosta. Jorge? O professor gostou. Ele gostou. Gostou. Qual o Bacana. melhor Jorge para o Flamengo? Jorge Jesus ou o Jorge? Nós vamos distribuir os Jorginhos, é isso? Vai Exatamente. repetindo as carinhas. É legal. Jogo bonito, professor. Ó, Quem você escolheria para eu o acho jogo que tá ali. Jorge Jesus ou São Paulo? É pensando no Flamengo, né? É. É a melhor Jorge para o Flamengo, não particularmente Jogo que a gente bonito. gosta. Então, Jogo mas bonito. para o Flamengo, não é isso? Você está querendo levar a interpretação Não, não, não. a um grau Vamos- muito eu queria elevado. que o fã de esportes Vou nos repetir a acompanhasse pergunta pra na você. pergunta. Lê ali, por favor, Abel, a Seja pergunta o em Prates cima. prático. Tá bom, vou começar de novo. Vamos de novo. A pergunta é, qual o melhor Jorge para o... Eu ia falar qual o melhor Jorge Jesus. É brincadeira. Qual o melhor Jorge para o Flamengo? Essa é fácil. É fácil? Para responder é fácil, pode começar. É? Quando analisamos ou pensamos em jogo bonito, Rafael Prates. Para o Flamengo. Calma. Não, é que você tem que pontuar Calma. isso, Abel. Não é o gosto ele tá- pessoal de cada Breler, um. É pro Flamengo, olha Você lá. conhece bem Rafael Prates? Conheço muito bem. O polivalente. Brilha na rádio, arrebenta na TV, O tático. redes sociais, é um Esse monstro. apelido aí me Você pegou conhece demais. bem Rafael Prates, o tático. Por que ele está tão ansioso com isso aqui? Não, é porque é a pergunta, porque veja bem, Ele tá Abel, a gente tem que ansioso. pontuar algumas Por que coisas. você tá Uma ansioso? coisa é o gosto pessoal de cada um. Ah. Outra coisa é a pergunta que é feita no quadro atual do programa. Posso ajudá-lo? É comparar os dois. Posso ajudá-lo? Jorge São Paulo e Jorge Jesus. Um foi testado e aprovado, Então, o outro eu nem vou- testado foi. eu vou te Então, ajudar. é o Aprovado. Jesus. Presta Então, atenção, presta atenção. Depois de analisarmos todos esses quesitos, nós teremos a resposta para esta pergunta. Você entendeu? Não, mas não tem mais quesitos aí? É só isso? Acaba aí? Fácil de lidar? Tem mais? Tem mais para Fácil de baixo? lidar é relativo, né, Não, Breler? sim, Aê! tem 7. Ah, então não vai dar empate, porque Tá 7, feliz? um Jorginho vai ganhar do outro. O Breler também estava ansioso, queria Legal. mais quesitos. Temos mais quesitos para você. Tá feliz? Pode começar. Oh, ele tá ansioso. Quesitos e esquisitos. Para mim é uma resposta, é uma pergunta difícil com uma resposta mais fácil. Tá marrento, né? Pode ir. Pode ir. Pode elogiar a marra que ele já fica desse Pode jeito. elogiar, pode elogiar. Jogo bonito. Rafael Prates, você é o comandante de um time e você quer que seu time jogue... Não, 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 não. Joga não. bonito. Não, não. Calma. Não é bem essa pergunta. Calma. Você Não. quer que o seu time lembre o Brasil de Tele Santana. Você quer que o bom, seu time lembre a Holanda 74. Você quer que o seu time lembre O Flamengo de Jorge 2019. Está sendo tendencioso. Jogo bonito. Jogo bonito. Jorge Jesus ou São Paulo? Vamos por partes. Eu escolheria o Sampaoli se fosse uma situação genérica, uma situação geral. Como a pergunta Mas é o melhor Flamengo para o pode entrar. Flamengo... É comparação entre os Jorge dois. Jesus. Os dois, ó. Os Não, dois. você tem que ler a pergunta lá, Breler. Não Os é o que dois. você acha, o que você gosta. A pergunta Não, qual que é? o Jorge. Qual o melhor Jorge para o Flamengo? Não para você, não para o professor, não para mim. É para o Flamengo. Mas olha o lá. Flamengo ele tem o mesmo objetivo de qualquer grande clube com muita posse. Ganhar. Jogar Muita bem plata. e ganhar. Então você escolhe o Sampaoli. Jorge Jesus. Jorge Jesus escolheu o Rafael Prates. Breler. Sampaoli. Opa. Não, Breler, você não entendeu a Por pergunta. quê? Deixa eu explicar para você. Qual o melhor Jorge para o Flamengo, Breler? Não é quem você acha o melhor técnico aí. É para o Flamengo a pergunta. Para o Não, jogo mas bonito pra- do Flamengo. El juego bonito. Sim, sim. Sampaoli. O ego bonito. Só isso? Seco? Seco. Sampaoli. Você O surpreendeu professor vai muita votar gente. também. Não, o Jorge, Por favor, fale um pouco. Sem Jorge muro aí, Jesus fez o Flamengo jogar bonito em 2019. Mas entre estilos, eu prefiro o Sampaoli. Acho. Você acredita que o São Paulo pode fazer o Flamengo jogar ainda mais bonito, é isso?
Ainda mais difícil, porque aquela era uma conjuntura muito difícil de repetir, os jogadores naquela idade, naquele nível técnico, mas eu acredito que ele possa tirar o máximo desse elenco do Flamengo. O Sampaoli Empatado. Professor Celso Zelt. O Sampaoli em qualquer outro clube ou em qualquer outra seleção, só comparando assim, o que joga um time do Sampaoli e o que joga um time do Jorge Jesus, eu seria Sampaoli. Mas como lembra o Prates, é Flamengo. Boa, professor. E o Jorge Jesus Parabéns. foi testado e aprovado no Flamengo. Parabéns. Mas O já melhor não é o mesmo, Jesus peraí, foi do não é, Flamengo. não é o mesmo Flamengo. Tudo bem, mas eu acho que 4 anos depois. ele tem essa Benfica capacidade. com o Jorge Jesus jogava bonito. Não. O Fenerbahçe do Jorge Jesus é uma maravilha. Também não. Mas tem que ver o Tem contexto. que analisar tudo. É outro Jorge Jesus, 4 anos depois, de repente. Mas é a o mesma pessoa, mas de repente alguma coisa mudou na cabeça. O Flamengo ainda é soberano no Brasil, ainda pode ser soberano no Brasil, né? E o Sampaoli, como eu falei, é nitroglicerina pura. Não é só isso, chegar e jogar bonito. É se dar bom dia pro porteiro, se dar bem com o Isso. presidente. Não. Aqui é jogo bonito. Não, mas critério. Bom dia pro é que o porteiro, tá professor ali está embaixo. levando em consideração o Jorge contexto. Eu entendi Jesus. o professor. Tô com Ele- ele. ele- Bom dia pro consegue. porteiro deve estar aqui, ó, gestão de grupo. É, Não, ele aqui, ó, facilidade. facilidade. Facilidade, péssimo. Não misture as coisas, professor. Não, mas não- estrague a brincadeira. Mas as coisas são casadas. São mesmo. Às vezes você faz um time Tô com jogar o bonito professor porque você dá nessa. bom dia pros caras. Nem Você não dá sempre, bom dia pros professor. caras, o time Não, não joga. não, Cima e embaixo. Nem sempre. Às vezes, eu tô falando sério, nem sempre. O quê? Nem sempre. bom Às dia? vezes o Mas cara você não não- dá bom dia pro porteiro e o time joga Mas bonito. isso é exceção, você não vai apostar na exceção. Você tem que apostar no caminho natural do Corinthians, trabalho. então vou te dar. O Corinthians 98, 99, 2000 jogava bonito? Muito bem, Jogava lindo. muito bem. E você acha que todo mundo dava bom dia pro porteiro, os caras se davam bem? Não, mas era o suficiente O para se Rincon e o aguentarem. Marcelinho se abraçavam todo dia. Não, ao contrário. Rincon, que Deus o tenha. Poxa, Fred mas Rincon, jogador de bola. Jogador de bola. O prof me surpreendeu como dinizista. Imaginei que ele seria um São Paulista também. Eu pensei também. Como dinizista, eu ia dizer que entre os dois sou mais o Fernando Diniz. Mas aí eu O senhor está se contradizendo. Esse apego à poesia, Segurança ao defensiva. imaginário. É, boa, Breler. Mas ali vai precisar de mais que o imaginário. Vocês estão misturando as coisas, hein? Ali é melhor Eu tô alguém que já respondendo a tem. pergunta. Não, A não gente está analisando eu tô jogo respondendo bonito. a pergunta que é feita, Você está misturando com empatia, com funcionário. E vocês porque estão já querendo teve um aqui. jogo Calma. bonito muito hipotético. Hipotético para o Guardiola. Segurança defensiva. Professor Celso Zelt. Segurança você escolheria defensiva? Jorge Jesus ou São Paulo? Vixe, mãe, nenhum dos dois. Mas o time do Jesus ainda morde mais lá na frente. O time do São Paulo tem uns apagões, os apagões das goleadas. Aí eu fico por exclusão com o Jorge Jesus. Breler. Jesus também. A explicação do professor, para mim, foi Ah, perfeita. Porque a bola dificilmente... Aí eu já estou me traindo aqui, mas lembrando daquele Flamengo do Jorge Jesus, já roubava a bola lá na frente. E olha que o Sampaoli conseguiu, em alguns momentos da carreira, ter bons trabalhos defensivos. Conseguiu A mesmo. Universidade de Chile era um time Conseguiu seguro, seleção chilena também. Vai votar no São Paulo. Não, vou de Jesus, porque ele consegue, com a característica de jogo, tornar o time mais seguro do ataque para a defesa. O ataque dele consegue fazer um trabalho de coletivo melhor que não faz com que não respingue tudo na defesa. Rafael Prates, o tático. Jesus. Agora ele tá Ó. seco, né? Não, esse para o Flamengo em cima me influenciou muito nessa Ih, o resposta. Jesus vai golear aí. Vai. Caiu na rede, é Gestão peixe, de é. grupo, Rafael Prates. Agora eu quero ver. Agora eu quero ouvir os companheiros. Gestão de grupo. Para o Flamengo, Jorge Jesus. Não, é que a pergunta daí, Abel. Não, o Breler está querendo colocar o gosto pessoal dele à frente. Breler, deixa eu te falar. A pergunta não é o que você acha o melhor, Breler. É qual o melhor para o Flamengo. Mas eu sempre penso no melhor para o Flamengo. Tá bom. Com os meus critérios. Tá bom, tá. Jesus. Jesus. Breler, depois Jesus. de ser cornetado pelo Prates. Jesus também. Ué? Até porque não é uma grande característica do Sampaoli ter gestão Ele de é um grupo. ótimo técnico de campo. Tô com você. É isso. Por exclusão é o Jesus, porque a gestão do Sampaoli às vezes é muito ruim, né? A gente fala aqui do São Paulo, e o São Paulo é muito bom treinador de campo. Treinador que prepara muito o time de acordo com o adversário, intensidade muito alta, fisicamente uma exigência alta também.
Por mais que ele tenha essa história de ficar pedindo jogador, essa coisa no dia a dia que é complicada, no Sevilha o trabalho foi problemático, porque o clube passa por uma situação problemática também. No campo, o Sampaoli é muito bom técnico. Tem a cota da contratação que ninguém Muito bom entende, né, técnico, Prats? é. Tem sempre uma contratação. Agora, ali é um que- treinador que gosta de times que se assemelham ao que o Vitor Pereira gosta. Jogadores que guardam mais a posição. Não. Peraí. Como é que é? Não. Vou explicar. É um treinador de jogo, dos jogadores ficarem mais nas posições esperando o passe, guardarem mais os seus lugares, menos Jorge Jesus, os jogadores se aproximarem, como o Dorival conseguiu fazer com um jogador encontrando o outro, menos assim preocupação com a posição no Então, campo. peraí. O Sampaoli, ele é mais Vitor Pereira e menos Jorge Jesus e menos Dorival. Pronto, acabou com o Sampaoli. Ele gosta de times que jogam de uma maneira um pouco diferente. Tem algo de Paulo Souza também para compor talvez. Vamos essa seguir. receita? Agora eu estou imaginando, amigos, que nos assistem no F360. Carinho da torcida, essa é difícil. Muito obrigado pela audiência. E amigo, professor Celso Zelt, Rafael Prats, Breler Pires, Breilov, o comentarista do amor. É verdade. No início do programa, você que não estava assistindo, ele soltou o Soltou. Faz de novo. Mas sábado acabar isso, começa o Campeonato Brasileiro, quero ver. Se Como é que chama isso aí? Amoroso Corações esvoaçantes. assim. Até sábado, né? Sábado começa o Então, Brasileiro. amigos, Aí não vai eu quero saber quem foi que colocou esse quesito aqui, carinho da torcida. Pronto, essa é fácil. Pô, Jorge Jesus e Sampaoli? Isso é goleada, né? Isso é brincadeira, né? Muito carinho. Como diria o meu amigo João Guilherme, há necessidade? Eu achei esse cara a cara tendencioso. É Vai- por causa da vai pergunta dar de uma cima. olhada. Aquele final ficou tendencioso. Carinho da torcida, alguém vota no Sampaoli? Não, aí não. Não que o Sampaoli seja... É que a concorrência com Jesus é pesada no Flamengo. Essa frase foi boa, professor. Não vou nem A concorrência com votar. Jesus é A pesada. concorrência com Jesus... Eu não vou pedir nem votação. Muito boa essa frase. Se Jorge Jesus voltar agora, vai ter Aeroflá. Não, mas o São... Vai ter congestionamento na linha amarela, a galera indo receber. mesmo. Ah, não vai? Vai. mas a maioria dos clubes brasileiros, incluindo o Flamengo, receberia o Sampaoli de braços abertos, não claro. fosse Sim, mas- o Jorge Jesus. Mas comparando com Sim, Jesus? não tem É que é comparação. um ponto muito fora da curva, né? Agora, claro que o Sampaoli é pesado. Ele não é o senhor Valdemar, né? Não, é Flamengo, um muito senhor bom treinador. E no Valdemar, campo Temos é bom uma técnico. goleada, hein? Temos. Talvez uma unanimidade. Vamos começar a mudar isso aí. Fácil. Ah, é? Tá difícil. Qual o próximo item? Fácil de lidar. Mas é que Breler. o Jorge Jesus conquistou muita coisa no Flamengo, mas está longe de ser uma pessoa fácil de lidar. Isso tem Não razão. é. Tem razão. É um cara muito duro em cobranças. Claro que ali o Flamengo o abraçou, os Eu resultados lembro, mas eu vieram. lembro de quê? churrascos alegres de Churrasco? Jorge Jesus com jogador. Inclusive, Nossa, na São Paulo também despedida. tem Inclusive, churrasco. antes disso aí. O São Paulo também tem Mas churrasco. o Sampaoli... Também tem um assado? Tem. Assado. Não toda hora, né? Mas tem. Vai perguntar pro Vidal o que ele acha do Sampaoli. O Vidal trabalhou com ele na E os seleção meninos chilena. da árvore? No CT do Peixe, no CT Rei Pelé? Não, e assim, nenhum... São Paulo chegando de bicicleta para dar treino. mas não é essa No Rio de simpatia Janeiro, toda um pouco mais também, né? difícil. E todo ser humano Parece que era só com os meninos da- complexo. Vai devagar também. Não, mas todo ser humano é complexo. O cara pode ter ali uma... Não. Rafael Prats é complexo? Muito. Não, ele é prático. Muito. E quem não é, né, Breler? Mas o Tático e complexo. o Sampaoli também tem o seu lado humano. Por mais que a gente... em alguns momentos o relacionamento interno não foi ideal, ele poderia ter sido ali um pouco mais caloroso no trato, mas eu vejo que também há um lado do cara que consegue convencer os atletas pelo trabalho. Para. Você acha que Breler vai votar? Lembrando o João Kleber. Também agora estou em dúvida. Mas eu não... Eu acho que o Breler vai votar no Sampaoli. Mas e é um Jesus que volta depois de ter se consagrado e depois de ter saído do Flamengo depois de renovar contrato, ter recusado voltar para o clube, ter feito lobby para assumir o cargo de um treinador que estava empregado. Então, por tudo isso, ele vai chegar muito grande também. Não acho que ele vai ser a pessoa mais fácil de lidar e com um ranço da diretoria que guardou tudo isso. Então, eu vou de Sampaoli mais fácil de lidar. Por incrível que pareça. Teve que Excelentes argumentos, justificar Breler. bastante, porque o Sampaoli Não, mas muitos bons duro. argumentos. Primeiro Breler. que aquele item não tinha que ser fácil de lidar, tinha que ser menos difícil. Menos difícil de lidar. Então, eu acho que por exclusão, como o Sampaoli é um marrento do primeiro ao quinto, e o Jorge Jesus já teve uma passagem em que as coisas aconteceram bem... Não vai estragar o voto do Breler, né? Não, vou votar no Não. Jesus. Acho que o Jesus é menos difícil de lidar no Flamengo. Achei que o Sampaoli Especificamente no ganhar um Flamengo. O quesito, Breler você vai usou estragar? muitos bons argumentos, como sempre.
boa lembrança, lembrou de episódios que nenhum episódio inventado, todos os fatos aqui. Influenciou no seu voto, te convenceu. Jorge Jesus. Oh, mas como assim? Não, Você falou que os argumentos são bons. muito bons. Concordo com muitos, E inclusive. você vai votar contra? Jorge Jesus. Por quê? Não, porque a pergunta em cima me tá levando para um lado Não, tranquilo esquece pra essa escolher. pergunta de cima. Não, esquece? Esquece, Então cara. quem que é o quadro, então? Não, peraí. Juntando. Não, pera. Juntando Eu não vou tudo isso esquecer aqui, a pergunta. juntando tudo isso aqui, nós vamos chegar a essa resposta. Esquece ela agora. Tá. Jorge Jesus. Ele é teimoso, né? Fácil de lidar. Jorge Estão Jesus. perdendo muitas chances de Também acho. Aqui, ó. premiar o nosso. Que a Só pergunta Jorge em Jesus cima até agora, mexeu hein? Comigo, Brilê. Títulos. Vai dar Jesus de novo. Rafael Jesus. Prats. Jorge Jesus. Tem mais tempo de carreira. É bom lembrar, é um técnico que tem alguns anos a mais que o Sampaoli, de carreira também, mas o Jorge Jesus é um técnico com mais títulos. Ele foi campeão na Universidade de Chile. Com o time jogando Sul-Americano. maravilhosamente bem. Foi campeão Dos da grandes Copa América. times da América do Sul, campeão com a seleção chilena na Copa América e trabalhos marcantes também, muitos deles até sem títulos. Mas Jorge Jesus, títulos Jesus. Professor, Jorge Jesus, até porque é Flamengo. O grande Jesus é o Jesus do Flamengo. Nós estamos falando de Flamengo. Foi a melhor versão dele. Então é Jesus. Apesar do Sampaoli, o Sampaoli não só ganhou títulos, ele fez a seleção chilena, né? A seleção chilena é um não existia treinador, no né, cenário prof? A gente sul-americano. pontou muito aqui em relação à dificuldade, às vezes, de convivência, as exigências que ele tem, o que ele pede. Mesmo se a gente pegar Santos e Flamengo, Atlético Mineiro como exemplos, os treinadores que vieram depois do Sampaoli, todos disseram que alguma coisa ele tinha deixado. Sempre deixou Em relação legal. à mentalidade, em relação ao comportamento do time, em relação aos jogadores entenderem, às vezes, os métodos de treinamento. É um mérito do Sampaoli, sem dúvida alguma. Breler, já foi Jorge Jesus, mas seu voto também é para Mas ele? concordo, Jorge Jesus, mas Jorge Jesus nunca disputou Copa do Mundo, hein? E é um sonho dele, de carreira, dirigir uma Lembrou seleção. muito bem. Você tá Se muito for para Sampaoli disputar já. como o Sampaoli disputou, é melhor não ir. Não, mas a Copa de 2014, Né? com o Chile, aquela ali foi um Não, feito. digo em relação à Argentina, né? É. Aquela última impressão péssima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-0 para Jorge Jesus Puxa no placar vida. Será que F360. um golzinho Uma de goleada. Melhor pós-Brasil é o último. Será que teremos um 7-0? Essa é Breiler difícil. Pires, melhor Empate tem como nessa pós-Brasil. última? Não, É. empate Oi? não tem como, né, Bel? Não, você quer ficar em Empate, cima não. do muro até onde não tem como. Não, é ficar. que... brincadeira, né? Não. Já vem ele querer não, muretar? nada disso. É que os dois trabalharam, o Jesus trabalha ainda, né? Os dois estiveram em 2 clubes depois do Brasil. E eu acho que quando um foi bem e Sevilha. o outro foi mal, quando um foi mal, o outro tá melhor. Se equivale. Se equivale, inclusive, meio por baixo, porque nenhum foi a lugar nenhum. Jesus na Sevilha e volta ao Olympique, Benfica com muito investimento. Benfica e Fenerbahçe e Jorge Jesus, é isso? Eu acho que essa resposta ainda está em aberto, mas o Jorge Jesus tem a chance de pelo menos ganhar título na Turquia. Tem. Ele- E o São Paulo no essa chance Sevilha, a tá passagem, viva. essa última, foi complicadíssima. É. Jesus pelo passagem do São Paulo e no Sevilha. Até menos do que pelo que Jesus fez no Benfica e agora no Temos um Fenerbahçe. voto para Jorge Jesus no melhor pós-Brasil. Professor Celso Zelt. Eu vou ficar com o Jesus pela possibilidade que ele ainda está vivo ali no Fenerbahçe em 2 competições. Tá mesmo. Então, E o outro já mas foi só demitido. por isso. Breiler. Então, como eu elogiei bastante o trabalho do Sampaoli no Olympique de Marseille, para mim ali foi um trabalho muito sólido, vou de Sampaoli, Bom trabalho pelo trabalho no Olympique. Apesar do seu voto, deu 2-1. Qual o melhor? Agora sim, Prats. Agora é a hora de responder a pergunta. Ah, mas não era para responder a pergunta antes? Qual o melhor Jorge para o Flamengo? Deu 7-0 aqui, ó. Ó, 7-0. Vocês querem acrescentar algum item? Não. pro Sampaoli? Obediência tática. Então tá aí, nação. Essas foram as informações do Mengão. Escreva nos comentários pra você qual é o melhor técnico que o Flamengo deve contratar para a temporada 2023. Deixa o like e a gente se vê aí no próximo vídeo.